vamos ver agora alguns casos em que a gente pode, digamos assim, simplificar a lei dos gases ideais. Lembrando que a lei dos gases ideais é PV, PV é igual a nRT, ou seja, pressão vezes o volume é igual a quantidade de matéria vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Agora vamos ver alguns casos em que a gente pode simplificar essa lei. E o primeiro caso é o caso das transformações isotérmicas. Ou seja, transformações onde a temperatura é constante. Iso quer dizer mesmo e térmico, temperatura. Temperatura constante. Então, vamos supor que eu tenho aqui um recipiente com gás. Ele tem um êmbolo, certo? E tem gás aqui dentro. Vamos desenhar aqui as moléculas do gás. E aqui fora eu tenho uma pressão 1 sendo aplicada nesse recipiente e ele tem um volume 1, né? O gás ele vai ocupar um volume 1. Agora vamos supor que eu pegue esse mesmo recipiente, só que numa outra situação. É o mesmo recipiente, só que agora eu aplico uma pressão 2, certo? E o gás aqui dentro, consequentemente, ele vai assumir um outro volume, né? Como a pressão vai ser diferente, o volume vai ser diferente. Então aqui é uma pressão 2. Lembrando que a temperatura é constante, né? Agora, vamos aplicar a lei dos gases ideais. E aqui, claro, vai ocupar um volume 2, né? Agora, vamos aplicar a lei dos gases ideais aos dois casos. Lembrando que é o mesmo recipiente, só que com pressões diferentes. Vamos aplicar aqui no primeiro caso. P1 vezes V1 é igual a nRT, certo? A quantidade de matéria não varia, porque é o mesmo recipiente, eu não pus mais gás dentro. A constante universal é a constante universal, né? E a temperatura é constante porque é uma transformação isotérmica. A temperatura é a mesma. Agora, vamos aplicar aqui na outra situação. Então, P2 vezes V2 é igual a nRT. Bom, agora vamos analisar isso aqui, né? Se eu tenho que nRT é igual a P1 vezes V1 e nRT é igual a P2 vezes V2, então isso significa que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Certo? Isso é um raciocínio bem simples. Se A é igual a B e C é igual a B, então A tem que ser igual a C. Certo? Ou seja, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E essa aqui chama-se lei de Boyle. É uma espécie de forma simplificada da lei dos gases ideais, válida apenas para transformações isotérmicas, onde a temperatura é constante e, claro, a quantidade de matéria é constante. Certo? A quantidade de matéria vai ser constante sempre nesses casos do que nós vamos ver nesse vídeo. Agora vamos para o próximo caso, as transformações isocóricas. Iso significa mesmo e coros, se eu não me engano, significa volume ou espaço, né? Então significa que o volume é constante, volume constante. Então, vamos supor que eu tenho assim, um recipiente aqui, com uma rolha, né, tampando o recipiente, e eu tenho aqui dentro gás, né? E aqui eu tenho o mesmo recipiente, também com o gás. Bom, nesse recipiente aqui, o volume é o mesmo, né? O volume dos dois é o mesmo, apesar de estar um pouco diferente aqui. O volume dos dois é o mesmo. E o que varia, então, vai ser a pressão e a temperatura. Então, aqui nesse primeiro caso, eu tenho uma pressão 1 e uma temperatura 1. Certo? Se eu altero a pressão, eu altero a agitação das partículas, dos átomos, ou das moléculas de gás, consequentemente eu vou ter um aumento de pressão ou uma diminuição de pressão, dependendo do que acontece com a temperatura. E aqui no segundo caso, eu tenho uma temperatura 2 e uma pressão 2. Certo? Agora vamos aplicar a lei dos gases ideais nos dois casos. Aqui eu tenho que P1 vezes o volume, que é constante, é igual a N vezes R vezes T1. E aqui do outro lado eu tenho que P2 vezes o volume é igual a NR vezes T2. A quantidade de matéria também é constante, né? Porque o recipiente é o mesmo, só vai mudar a temperatura. Digamos que eu vou aquecer aqui ou pôr gelo, enfim.
Agora vamos isolar aquilo que varia, ou seja, vamos isolar o P1 e o T1. Então, esse T1 passa para cá dividindo, e esse volume passa para cá dividindo. Então, fica P1 sobre T1 é igual a NR sobre V. E aqui, vamos isolar também, então fica P2, certo? Esse T2 passa para cá dividindo, e esse volume passa para cá dividindo também. Então, P2 sobre T2 é igual a NR sobre V. Então, se NR sobre V é igual a P1 sobre T1 e NR sobre V também é igual a P2 sobre T2, significa que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. É o mesmo caso que nós tínhamos antes, né? Se eu tenho que A é igual a B e que C é igual a B, então A tem que ser igual a C, certo? E essa lei aqui, essa equação, chama-se Lei de Charles. Lei de Charles. Também é uma forma, digamos assim, simplificada da lei dos gases ideais, válida apenas para as transformações isocóricas. E aqui falta um tracinho, né, no A. Isocóricas, onde o volume é constante. Agora vamos para o último caso, que é o caso das transformações isobáricas. Ou seja, a pressão é constante. Aqui a pressão vai ser constante. Então, vamos supor que eu tenho assim, eu tenho aqui um recipiente com gás supor que eu tenho uma rolha aqui e eu tenho um balão. E aqui vamos supor que eu tenho o mesmo recipiente, também com a rolha, e aqui e o balão também. Só que nesse segundo caso, certo, é o mesmo recipiente, só que aqui no segundo caso o balão está bem grande, está com um volume maior. Então vamos supor, nos dois casos eu tenho a mesma quantidade de gás, né, o mesmo recipiente. E aqui, como a pressão é constante, então, digamos, eu aumentei a temperatura e, consequentemente, o volume aumentou, né? Porque eu aumento o estado da agitação das moléculas do gás, portanto, elas vão tentar ocupar um volume maior, né? Digamos, se eu aumentei a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, daí o volume vai ser menor, né? Esse balão ia ficar aqui vazio. Mas se eu aumentar a temperatura, o volume vai ficar maior, né? Porque eu aumento a energia das moléculas de gás. Então, vamos aplicar aqui a lei dos gases ideais nos dois casos. Aqui no primeiro caso, eu tenho um volume 1 e uma temperatura 1. E no segundo caso, eu tenho um volume 2 e uma temperatura 2. A pressão é a mesma, né? E a quantidade de matéria também é a mesma, né? N também é constante porque eu não coloquei nenhuma molécula a mais ali. Ok? Então, vamos aplicar a lei dos gases ideais nos dois casos. Aqui eu fico com pressão vezes volume 1 é igual a N vezes R vezes a temperatura 1. E aqui no outro lado eu tenho pressão vezes o volume 1 é igual a NR vezes a temperatura 2. E, aliás, aqui é volume 2, né? Não volume 1. Volume 2 é igual a NR vezes a temperatura 2. Só apliquei a lei dos gases ideais nos dois casos. Agora vamos isolar aquilo que varia. Eu vou isolar aqui em cima, né? Esse T1 passa para cá dividindo e esse P passa para cá dividindo. Então, fica V1 sobre T1 é igual a NR sobre P. E aqui eu fico com também, isolando tudo aquilo que varia, eu fico com esse T2 passa para cá dividindo e esse P passa para cá dividindo. Então, eu fico com V2 sobre T2 é igual a NR sobre P, certo? Só desenvolvi aqui em cima, não tinha espaço. Agora, se NR sobre P é igual a V2 sobre T2 e NR sobre P também é igual a V1 sobre T1, então V1 sobre T1 tem que ser igual a V2 sobre T2, certo? É de novo aquele caso. Se eu tenho que A é igual a B e que C é igual a B, portanto, o A tem que ser igual ao C. E essa aqui é conhecida como lei de Gay-Lussac. Que é uma lei para as transformações isobáricas, onde a pressão é constante. Você não pode aplicar essas leis fora dos seus casos. Por exemplo, você vai usar a lei de Gay-Lussac numa transformação isocórica, onde o volume é constante. Não, daí você vai chegar num absurdo, né?
Então tem que cuidar e aplicar essas leis apenas nos seus respectivos domínios, digamos assim. E se você esquecer dessas leis, não faz mal. Você sempre pode resolver os problemas que nós vamos fazer no próximo vídeo usando a lei dos gases ideais que está aqui em cima. Essas são formas, digamos assim, simplificadas, válidas para casos específicos. Era isso e até o próximo vídeo.